2, falando um pouquinho do Adão. Porque o Adão, o que foi que Deus deu para Adão? Deus colocou Adão em que lugar? Opa, era isso. Então, Adão, ele foi aquele que Deus colocou no paraíso. Paraíso, o que é paraíso? O que é que você entende por paraíso? Paraíso é um lugar. Como é que você imagina o paraíso? Um lugar cheio de violência? Que falta tudo, passa fome, gente brava, violenta, é assim o paraíso? Então como é que é o paraíso? Um lugar de paz, um lugar que não falta nada, não é isso? Um lugar de abundância, um lugar tranquilo, não tem nada que faça esquentar a cabeça. Um lugar tranquilo, um lugar de paz. Então Deus colocou Adão num lugar que não lhe faltaria nada. Ele colocou num lugar que não teria nada que viesse esquentar a sua cabeça, lhe deixar irritado, nervoso, ou deixar estressado, coisa assim. Deus colocou num lugar para ter paz perpétua, ter abundância perpétua e nunca ter falta de nada. Então veja bem que coisa boa, né? Já imaginou nós, hoje, nos dias de hoje, estarmos num lugar que é só paz, que não falta nada, que tem de tudo, que não se ira, você passar o dia, entrar pela noite, amanhecer e tal, e aquela tranquilidade, aquela paz. Não tem nada que rouba a tua paz, não tem nada que deixa você estressado, nada que deixa quieto. Já pensou? Mas só que eu vou te dizer uma coisa. Adão, ele fracassou no paraíso. Adão fracassou no paraíso. O fracasso dele foi no paraíso. Ele estava num lugar que não faltava nada. Que é tudo. E o que é que nós entendemos por isso? Muitas vezes, quando a pessoa recebe as coisas fáceis, quando é dado para ele algo que ele não se esforçou para ter aquilo, que não fez por onde conquistar aquilo, e é entregue a ele ou a ela, como eu falei, ele ou ela, e é entregue para ele ou para ela algo, se coloca no paraíso, aquela pessoa tem muita tendência de fracassar. Como assim? De perder aquilo que foi conquistado, de perder aquilo que foi Deus que deu. Quantas pessoas perderam aquilo que Deus deu? Foi dado por Deus, mas perderam. Adão foi o primeiro. Deus deu paraíso para ele. Você não vai faltar nada para você, você vai ter tudo. Você vai ter uma tranquilidade, aqui não vai ter doença, você vai viver para sempre. Então você não vai ter nenhum tipo de problema, mas ele não valorizou aquilo. Ele não deu valor para aquilo. Nós entendemos que hoje acontece o mesmo tipo de coisa. Quando alguém conquista algo que pode até ter vindo de Deus, porque não para Adão foi de Deus? Foi Deus que deu para ele. Alguém conquista algo que pode até ter vindo de Deus, mas essa pessoa conquista facilmente, aquilo vem. Se isso acontecesse com todas as pessoas, aconteceria esse mesmo tipo de coisa. As pessoas fracassariam facilmente. Você já viu quando se coloca alguém, por exemplo, no ministério, e aquela pessoa foi colocada naquele ministério, mas foi colocada facilmente. E tem muita gente que entra no ministério pela janela. Tem muita gente que entra porque alguém deu uma mãozinha e colocou lá. Aquela pessoa, no ministério, se ela entra, aquele ministério para ela, ela não vai dar valor, ela não se esforçou, ela não ralou para conquistar aquilo. Então aquilo não vai ter muito valor para ela, mas tanto faz como tanto fez. O que vai acontecer? A tendência é aquela pessoa fracassar naquele ministério que lhe foi dado. Assim é com loja, é comércio, é qualquer outra coisa, a tendência é fracassar quando vem facilmente. Você já observou teus filhos? Quem tem filhos aqui? Já observou teus filhos, suas filhas? Já observou que você dá um brinquedo caro para ele? Você dá tudo para ele, tudo que você pode, tudo que está ao teu alcance, você dá para ele. Mas quando você olha no outro dia o brinquedo, você olha, está faltando roda, faltando direção, já está quebrado, pisou em cima. Já viu? Só está a carcaça. Por quê? Ele não dá valor aquilo. Porque ganhou facilmente. Aquilo veio
limitado, não tem valor. Por isso que aquilo que não tem valor facilmente escapa, facilmente nós perdemos. Esse foi o motivo que Adão fracassou. Agora eu vou te dizer uma coisa: Jesus, ele venceu no deserto. Jesus teve vitória no deserto, onde faltava tudo, onde não tinha nada, onde não tinha o que comer, onde não tinha o que beber, onde não tinha aparentemente nada, faltava tudo. E foi ali onde Jesus venceu. Isso quer dizer, o que eu quero dizer para você: Adão fracassou no deserto, Adão fracassou no paraíso, Jesus venceu no deserto. Glória a Deus? Então muitas vezes você questiona por que você está no deserto. Muitas vezes você murmura porque você está passando por um deserto. Muitas vezes você até fica questionando Deus, por que isso na minha vida? Por que acontece isso comigo? Por que esse deserto na minha vida? Mas Deus, ele permite que o deserto venha na tua vida, porque naquele deserto você vai ter vitória. É ali que vai estar a tua vitória. Se ele te colocasse num lugar que não faltava nada, num lugar que você não ia precisar de mais nada, que já tinha tudo, você poderia fracassar. Você poderia perder tudo, inclusive o bem maior, a salvação. Porque que o Adão foi lançado fora do paraíso, e por causa dele veio a morte. Porque a morte veio por causa do pecado. Quando Adão pecou, a morte entrou. E nós sabemos a história que aconteceu, aquela coisa toda com Adão, que teve que comer do suor do seu rosto, que teve, aí veio a morte, e essa coisa toda que todos nós pagamos um preço por causa do Adão, que viemos do pecado original do Adão. Então veja bem, o fracasso foi justamente no paraíso, enquanto que Jesus foi o oposto. E uma coisa eu quero te dizer: a palavra cristão quer dizer que imitador de Cristo, parecido com Cristo. Então, se eu sou parecido com Cristo, se você é parecido com Cristo, você vai ter muitos desertos na tua vida. Mas quem é parecido com Cristo, no deserto não tem vitória. No deserto ele vence. Aí é a escolha: você quer ser parecido com Adão ou parecido com Cristo? Você quer seguir como Adão seguiu, seguir como Cristo seguiu? Com certeza não tem nenhum povo aqui, né? Não. Mas não é só falar, não. Seguir é andar, é caminhar com ele. Não é só dizer que eu quero, só quero para funcionar. Então vamos ver aqui. Voltando para cá, se eu vou pegar essa Bíblia aqui, não dá, né? Vamos lá para a Bíblia. Gênesis capítulo 2, no versículo 15. Diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para ele fazer o quê? Lavrar. Para lavrar e guardar a terra. Todo o trabalho que o homem teria era só lavrar, cuidar daquela terra, lavrar ela e cuidar dela, que diz até cuidar dela. Olhar se precisava de alguma coisa fazer ali. Ele colocou ele para fazer isso. Aí prosseguindo, vamos lá, 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem. Aqui tem uma coisa importante: ordenou. Isso quer dizer, ordenou, Deus deu ordem. Ele deu uma ordem para Adão. Ele falou: estou te dando isso aqui. Isso aqui tudo é teu. Mas eu vou só uma coisa, eu quero te ordenar. Vou te dar uma ordem e você só precisa cumprir, obedecer isso que eu vou te dizer. E o que foi que Deus falou de tão importante para ele? E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Aí o Adão, você tem comida à vontade. Aí olha quantas árvores tem aí no jardim. E cada uma diferente da outra, cada fruto diferente do outro. E você pode comer de todos esses frutos que tem aí. Nunca vai passar fome, você nunca vai ter crise, você nunca vai ter escassez. Você, olha, fica à vontade aí, Adão. Eu estou te dando ordem, eu estou mandando.
olha, tudo isso aí você pode comer aí. Fica à vontade, mas só te peço uma coisa. Aí ele fez um pedido. Ele falou, comerás livremente, livre. Não precisa regar, não precisa ficar aí mendigando, escondendo para amanhã, para depois. Todo dia você vai ter assim, à vontade. Todo dia você vai ter com abundância. Coisa que muitas vezes hoje não podemos fazer assim. Coisa que muitas vezes hoje nós temos que partir, pegar 1 quilo de carne, partir meio quilo para hoje, meio quilo para amanhã. Né? Come meio hoje, deixa meio para amanhã, que amanhã não sei se tem. Com Adão não era assim, não. Coma à vontade aí, Adão, livremente. Se quiser comer todos os frutos que tem na árvore, pode comer tudo aí, que amanhã eu proverei, amanhã tem mais. Que coisa boa, hein? Já pensou se hoje é assim? A gente comer tudo que quer comer, nem se preocupar com o amanhã, porque o amanhã Deus proverá, mas deveria ser assim. Deveria ser. É que a gente não confia. E muitas vezes, não é só que não confia, muitas vezes é que não obedece. Entendeu? Não é só confiar. Muitas vezes a pessoa ela fica nisso aí, partindo um pouquinho para hoje, um pouquinho para amanhã, já guardando para a semana que vem, sabe se está vivo, já está guardando para outra semana, para não faltar o que comer. Sabe o que é isso? É insegurança. Não tem aquela confiança em Deus, e muitas vezes não confia por quê? Porque não obedece. Porque se Adão obedecesse, não faltaria nada para ele. Ele teria livremente tudo aquilo que Deus preparou para ele. A mesma coisa Deus tem para você. Não é diferente também. Deus não mudou. A Bíblia diz que ele é o Deus de ontem e de hoje será para sempre. Ele não mudou, ele continua sendo o mesmo Deus. Mas ele pediu uma coisa, veja bem que Adão perdeu o direito de ter comida à vontade, com abundância, ter terra abundante, não me faltar nada, viver na paz, no paraíso, viver tranquilo eternamente. Ele perdeu todo esse direito justamente por quê? Pela desobediência. Porque Deus pediu uma coisa, uma só, uma coisa só Deus pediu para ele, e ele não obedeceu. E foi aí que foi o fracasso de Adão. Aí ele fracassou. Ele não resistiu à tentação. Porque quando Deus nos dá uma ordem, que seja uma, quando Deus pede uma coisa para mim ou uma coisa para você, Ele pede uma. Se você não obedecer, se Ele pedir para mim eu não obedecer, eu vou ser aquele que vou perder muitas coisas por uma coisa que eu não obedeci. Pensa bem, ele tinha tudo aquilo, toda aquela terra, tudo que estava no paraíso, Deus só pode ficar vontade aí livremente, tudo isso é teu. Aí depois Deus pediu quantas coisas para ele? Deus pediu uma coisa para ele obedecer. E justamente essa ele desobedeceu e perdeu tudo aquilo que o Senhor tinha preparado para ele. Isso eu tenho que entender, se Deus pediu uma coisa para mim, dar uma ordem para mim, me ordenar em alguma coisa, ordenar você em alguma coisa, e nós não obedecermos, nós vamos perder muitas coisas por uma coisa que não obedecemos. Então tem que ter cuidado. Você tem que dar uma repassada na tua vida e ver, será que não tem alguma coisa que eu não estou obedecendo? Será que Deus pediu? Pediu não, ordenou. Pediu uma coisa, ordenar a outra. Ordenar a ordem. Será que Deus deu uma ordem para mim? E eu não cumpri a ordem que Deus me deu, não obedeci a ordem do próprio Deus que me deu, e por isso que eu estou perdendo todas essas demais coisas, por isso que eu estou perdendo minha família, por isso que eu estou perdendo meus bens, por isso que eu estou perdendo tudo que eu tinha, e do jeito que está indo, vou acabar sem nada, vou ficar sem nada, porque Adão ficou sem nada, ou não ficou? Ele foi expulso do paraíso com alguma coisa? Ele levou alguma coisa para jogar ele para fora? Levou nada. Na Bíblia não fala que levou nada. Tudo que estava no paraíso ficou lá. Ficou lá. E só o Adão que saiu do paraíso foi jogado fora por uma desobediência. Então pensa, analisa. Deus ele fala conosco é para nós nos analisarmos. É para fazer uma reflexão nossa.
Deus? Por que a minha vida, tem gente que fala que a vida está no inferno? Por que a minha vida está no inferno? Se era para ser no paraíso. Se o Senhor colocou Adão no paraíso, e ele só perdeu por causa da desobediência. Então o que está acontecendo comigo? Eu estou obedecendo tudo, será? Eu estou obedecendo e está acontecendo isso comigo? Estou no inferno? Não estou no paraíso? Está me faltando tudo? Está faltando isso, faltando aquilo, perdi isso, perdi aquilo, cada dia eu perco mais, cada dia aquilo que eu tenho vai. Será que é Deus que está errando? Deus que está sendo injusto? Deus que está falhando? Não. O Adão só perdeu porque desobedeceu. Só perdeu por culpa dele. Por quê? Porque ele deu ouvido à serpente, deu ouvido ao diabo, que começou pela mulher, pela Eva, que deu ouvido à serpente, o diabo, que depois veio para o Adão, e Adão deu ouvido ao que a mulher falou, que a mulher que deu ouvido ao diabo. Então foi uma tabelinha. Foi uma tabelinha. Esse aqui falou para essa aqui veio para esse e acabou derrubando tudo. Adão fracassou, começou daí. Olha, mas não tem desculpa. Não, mas é que eu fui tentado. Foi a Eva que veio com essa história aí e acabou com aquela conversinha, com aquela coisinha, acabou me dominando e eu acabei cedendo e acabei caindo. Não adianta vir com essa história. Porque o Deus, ele deu a ordem, não foi para Eva. Não foi para Eva que ele falou que não era para comer do fruto lá. Deus falou para o moço chamado Adão. Foi para Adão que ele falou: olha, daquele fruto você não coma. Foi para ele. Se a Eva tivesse comido só para lá o fruto e não tivesse falado nada com Adão, e Adão não tivesse comido, Deus não é injusto. Deus não é injusto. Ela podia até acontecer alguma coisa com ela, porque ela comeu, mas ele não deu ordem para ela, para não comer, deu ordem para ele. Mas se ele obedece o que Deus falou, ainda que a Eva comesse do fruto, e o Adão, quando ela veio oferecer para ele fosse aquele que fala: não, Deus falou para mim não comer desse fruto. Você é doido, você comeu que Deus tinha falado para mim que não era para comer, podia comer qualquer outro aí. Qualquer outro fruto de qualquer árvore que tem aqui, Deus tem falado para mim que eu poderia comer, mas aqui para mim, Deus falou para não comer, e você comeu, mulher, você é doida, e vem me oferecer isso aí, que é nada. Você acha que eu sou doido de desobedecer a ordem que Deus me deu? Você acha? Não, fora de mim. Então veja bem, ele teria resistido à tentação. O negócio já começou com a serpente lá com o diabo que veio já rodeando para alcançar Adão. Veio rodeando, cercando. E muitas vezes o diabo, quando ele não consegue alcançar diretamente, ele usa alguém indiretamente para te alcançar. Ele usa alguém para vir rodeando, para que você não perceba e daí a pouco você cai na armadilha. Daí a pouco você cai no plano do diabo. E foi justamente o que aconteceu. A queda do Adão foi justamente aí no paraíso. Tinha tudo. Você já viu gente que tem tudo? Que tem empresa, que tem carros novos, que tem muito dinheiro no banco, que não falta nada. Aparentemente não falta nada, mas falta Deus, né, para muita gente. Já viu pessoas assim, que aparentemente não falta nada, tem tudo, e daí a pouco essa pessoa vai perdendo, daí a pouco fica sem nada, zerado, sem nada. Estava no paraíso e fracassou no paraíso. Tem gente assim hoje em dia, a vida dela era no paraíso, não faltava nada, tinha tudo, e hoje essa pessoa está no inferno, praticamente no inferno, com a vida dela no inferno. Tem gente assim. O Adão começou no Adão, começou dali. Então ele fracassou no paraíso, tinha tudo à vontade, pegou aquilo tudo de mão beijada, não trabalhou, não se esforçou para fazer aquilo, veio a tentação. É a mesma coisa da pessoa que não trabalha, não faz nada, daqui a pouco vem uma herança do pai, uma herança da mãe, recebe uma herança muito grande. O que acontece? Ele nunca foi numa boate, nunca experimentou alguma coisa assim diferente, que ele tinha vontade de fazer, não dava. Aí de repente veio tudo aquilo de mão
alvejada. Aí recebe toda aquela herança, recebe aquele poder aquisitivo. Aí o que acontece? Já começa o diabo já começa a trabalhar na mente. Você não podia ir ali, porque você nunca teve condições. É caro, é muito dinheiro, não é qualquer um que entra ali, que pisa ali, não. Agora você tem dinheiro, agora você tem condições. Agora você pode entrar quantas vezes quiser ali dentro. O diabo começa. Ele começa justamente para quê? Para que a pessoa caia naquela armadilha e perca tudo aquilo. Aí a pessoa começa a gastar aqui, gastar ali, começa a fazer coisa errada e jogando tudo fora, quando menos espera, está sem nada, perdeu tudo. Começou no plano do diabo, que infiltrou na cabeça, e a pessoa não resistiu à tentação, não resistiu àquilo que deu o plano do diabo e acabou caindo. Então tenha cuidado. Se você hoje está no paraíso, se hoje tua vida tudo vai bem, se não te falta nada, tenha cuidado, porque no paraíso também teve uma serpente. Teve uma serpente que induziu a só 2 habitantes que tinham ali dentro. A população toda do paraíso, que eram 2, né? A população toda do paraíso foram induzidas ao erro, à desobediência a Deus, desobedeceram e o paraíso ficou vazio, porque eles foram jogados fora. Então nós temos que ter cuidado. Hoje a vida vai tudo bem, tudo nos conformes, você não falta nada, beleza, glória a Deus por isso. Mas o que Deus está falando é para você vigiar, porque Adão fracassou no paraíso. Nós temos que ter cuidado para não acontecer o mesmo também conosco. Nós temos que lembrar de Jesus, nós temos que olhar para Jesus, nós temos que estar sempre atentos àquilo que a palavra diz. Então, quando você enfrentar uma luta, enfrentar uma batalha, enfrentar um problema, não fique questionando não, mas lembre-se, Adão fracassou no paraíso, eu vou vigiar, porque eu não quero fracassar. E Jesus venceu no deserto. Se você enfrentar uma crise, enfrentar um problema, lembre que Jesus venceu no deserto. E seja sempre aquela pessoa que vai estar vigilante para que você não fracasse, tenha tudo e acabe perdendo tudo que você tinha e fique sem nada. Porque uma coisa é certa, Jesus estava no deserto, mas ele tinha o Espírito Santo. Mas ele tinha Deus com ele. Uma coisa é estar no deserto com o Espírito Santo, na comunhão com o Pai. Outra coisa é estar no deserto porque foi lançado do paraíso para o deserto. Entendeu? Lançado do paraíso para o deserto, jogado fora. O Adão, quando foi jogado fora do paraíso para o deserto, ele foi jogado para o deserto. O Adão lançado para o deserto, é o mundo, lá para fora. E ele foi lançado por causa do pecado, desobediência. Então ele foi lançado pelo Espírito Santo, quando ele foi jogado para fora. Ele era aquele que tinha Deus na frente dele. Quando ele foi lançado fora do paraíso, o Deus estava no paraíso. Ele foi lançado no deserto, sem o Espírito Santo e sem Deus à sua frente. Aí é só problema. Aí a coisa pede pior a pior. Agora Jesus é diferente, ele não foi lançado do paraíso para o deserto. Ele foi levado para o deserto, mas foi levado. Ele foi levado para o deserto, mas levado pelo Espírito Santo. Plano do próprio Deus, para que ele tivesse vitória no deserto, e que isso servisse de lição para mim, para você, para cada um de nós, que quando se está no deserto, mas está cheio da unção do Espírito, e Deus está à frente, nós possamos compreender, eu estou nesse deserto aqui, mas nesse deserto, Deus vai me dar vitória. Oh, glória! Você pode ter certeza que a vitória é tua. Você pode estar enfrentando o deserto que for, se você tem certeza que o Espírito Santo está em você, mora em você, habita em você, que Deus está no controle, você não vai desesperar com o deserto não. Você sabe que você vai ter vitória. Aquilo ali não vai te vencer.
Mas o moço Adão diz aqui, deixa eu concluir o que eu estava falando aqui, eu estava falando um pouquinho de Jesus, controlar o horário aqui, em nome de Jesus. Então diz aqui assim: ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo: de toda a árvore do jardim comerás de primeiro. 17. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Então ele só fez um pedido. Ele só ordenou uma coisa: você só não come do fruto daquela árvore, do bem e do mal, só. Não mais. Tudo é teu. E ele perdeu tudo por causa daquela. Você vê só? Não foi por causa da árvore nem do fruto. Muitas vezes a pessoa fala de Adão, perdeu tudo por causa do fruto. Tem gente que fala até maçã, a Bíblia não fala de maçã, coisa nenhuma. O povo que inventa história, faz desenho, até figura. Quando está escrito que é a maçã, que é a maçã, o fruto. Mas veja bem, não é que aquele fruto era maldito, que até parece que o fruto era maldito, né? Esse fruto é amaldiçoado, quem come dele morre, quem come dele, que é isso? E aquele lá é abençoado, que ele pode comer, mas esse é amaldiçoado, esse é do Satanás. Tem um fruto do diabo no meio do jardim do Éden, que é maldito é o diabo. Quer dizer, até parece que o fruto era amaldiçoado, quem comia morria. Mas o sentido da coisa não é bem o fruto, todos os frutos são de Deus. Quem foi que criou o jardim do Éden? Deus. O diabo chegou lá e criou uma árvore lá dentro, no meio do jardim que Deus criou? Não, porque tudo que existe foi Deus que criou. Até o próprio diabo foi Deus que criou. Até ele foi Deus que criou. O diabo. Deus criou o diabo. Ele criou um anjo de luz chamado Lúcifer. Foi ele que criou. Esse anjo depois se rebelou contra Deus e veio para a terra, foi lançado na terra por querer ser maior que Deus e acabou se transformando no diabo. Mas foi Deus que criou, mas Deus não criou o diabo. Deus criou o anjo de luz. A mesma coisa, Deus criou o homem. Deus criou o homem perfeito, todos muito bom. E por que tem gente aí que parece o diabo, pelo mundo da fora? Porque o Lúcifer também foi um anjo de luz abençoado por Deus, e ele se rebelou, veio para a terra e virou o diabo. E tem muita gente assim também, de luz, criado por Deus, abençoado, tem a mesma bênção, e depois se transforma no diabo, por quê? Por causa de rebeldia. Quando não obedecer, quando não fazer o que Deus manda, aí se torna um outro diabo aqui na terra. Agora, se não quer ser o diabo, continue sendo um anjo de luz, continue sendo aquela pessoa de luz que Deus que gerou, que Deus que criou. Então a árvore, o fruto da árvore não tem nada a ver não. O fruto bendito. Deus ele fez aquilo só para testar a obediência ou desobediência de Adão. Eu quero só ver. Poderia ser aquela árvore, poderia ser aquela outra, poderia ser o fruto daquela ou daquela ou daquela. Ele escolheu aquela ali. Aquela. Para quê? Para ver se ele iria obedecer. Então o sentido todo da coisa é se Adão obedecia ou desobedecia. É só isso. É só isso. E ele desobedeceu. Que ele falou: mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia que dela comer, certamente morrerás. Está vendo? Parece um fruto maldito. Pô, Deus morreu, fruto com veneno. Come e morre. Dá a impressão assim. Aí diz aqui, em Gênesis capítulo 3, no versículo 6, diz assim: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto, a Eva, né? Ela viu que aquele fruto era bonito, aquela árvore era bonita, desejável, aquilo lá atraiu, tudo por causa justamente do pecado. O pecado é assim, ele se torna atraente, se torna desejável, é sempre assim. Para quê? Para que a pessoa caia. Sempre vai ser dessa forma. É a árvore do diabo. Aí diz aqui: é boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu, e
e deu também o seu marido, e ele comeu com ela. Ele não, mas nem remontou, né? Que não fala nada. Assim que ela falou, não, mas que Deus falou que se comer, eu vou morrer. Não, ele depois comeu. Não, de pronto, assim que ela deu o fruto, ele já pegou o fruto e comeu. Mas nem pensou nas consequências. Nem pensou nas consequências. Assim tem servo de Deus também. O diabo oferece um fruto, oferece uma coisa pecaminosa, oferece uma coisa que mata, porque o pecado mata. O salário do pecado é morre. O diabo oferece uma coisa que mata e a pessoa nem pensa nas consequências, vai lá e peca. Vai lá e peca. Não pensa nas consequências. O ladrão fez assim, ele pensou. Está vendo que até hoje é assim? Ele pensou nas consequências. Ali diz que ele ficou, não, mas se eu comer, Deus falou que isso aí é pecado, que eu não posso pegar isso ali. E ele mesmo que depois ele caísse, mas ele não questionou coisa nenhuma. Mas nem pensou o que ia acontecer. De pronto pegou e ficou. E tem muita gente fazendo assim, fracassando no paraíso. Porque quem está com Deus, quem está abençoado por Deus, quem tem a unção de Deus, está no paraíso. Porque estar no paraíso é estar com Deus. Estar no paraíso é estar com Deus. O Adão, quando ele, no amanhecer do dia, Deus chegava a ele, Adão, e ele estava bem perto de Deus ali, esse aqui, estou aqui, Senhor. Isso é estar no paraíso. Estar perto de Deus, próximo de Deus, ouvindo a Deus, ouvindo Ele falar. Paraíso é isso. Agora, imagine você perder o direito de estar no paraíso, de estar na presença de Deus, de estar pertinho de Deus, de estar ouvindo a Deus por algo que desobedeceu, por algo que não levou a sério, que não pensou nas consequências. Ele perdeu o direito de estar perto de Deus. Ele perdeu o direito de ouvir Deus falar com ele de perto. Perdeu o direito por causa que não pensou nas consequências da desobediência. Porque aquilo foi consequência da desobediência, que ele foi já lançado fora. E tem muita gente hoje assim, perdeu aquilo que tinha direito, até andar perto de Deus, até era próximo de Deus, tinha intimidade com Deus, mas perdeu esse paraíso, que paraíso é isso, ele está perto de Deus, perdeu esse direito do paraíso, porque aceitou algo que é pecaminoso, que é contrário a Deus, que desobedece o que Deus mandou, e essa pessoa perdeu por nem pensar nas consequências que aquilo traria, e perdeu o direito. E agora? E agora só resta se arrepender, confessar, porque a Bíblia diz que quando nós pecamos, temos que nos arrepender dos pecados. É isso. Se arrepender dos pecados, ele é fiel e justo para perdoar e purificar de toda justiça. Então só resta agora arrepender verdadeiramente. Se arrepender e confessar a Ele, ao Senhor, e pedir perdão. É a única maneira que existe, que tem coisa que o Adão não fez. O Adão não pediu perdão. Ele não se arrependeu, ele não confessou. Ele até confessou que comeu, mas ele se arrependeu, ele pediu perdão, não pediu nada. Por isso que ele foi lançado fora. Então veja aí, voltando para cá, vamos ver um pouquinho, falar só um pouquinho de Jesus, e nós já vamos passar por Bíblia também. Fala um pouquinho de Jesus, que eu falei muito do Adão. Para ter vitória tem que vencer a tentação. Para ter vitória tem que vencer a tentação. Mateus capítulo 4. Vou falar um pouquinho de Jesus, que é doador, não falei bastante. Mateus capítulo 4. Depois para falar do Adão, eu vou falar até amanhã, viu? Tem uma passagem grande aqui para Adão. É que eu peguei só uns versículos aí e resumi esses versículos. Vamos lá. Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, versículo 1. Olha a diferença. Diz assim: então foi conduzido
Jesus teve o quê? Teve espírito para onde? Ao deserto, para ser tentado pelo diabo. O diabo tentou Adão no paraíso. E Adão foi lançado fora do paraíso por causa da tentação do diabo. E agora Jesus era levado, ele não foi jogado no deserto, ele foi levado. Foi levado e foi levado pelo Espírito de Deus, Espírito Santo. Foi levado para o deserto para também ser tentado pelo diabo. Mas só que ser tentado no deserto. Imagina você ser tentado pelo diabo no deserto. Vai imaginando aí. Deserto não tem água. Jesus foi para o deserto. Deserto não tem água. Aí de repente alguém chega com um copo com água e mostra para você, ó, eu tenho um copo com água aqui. Você quer beber dessa água? Eu te dou. Você está com sede? Você não vai achar água em lugar nenhum por aqui. Aqui não tem água em lugar nenhum. Mas eu tenho um copo com água aqui, ó, para saciar a tua sede. Só que aquele que está com o copo com água na mão é o diabo. É o diabo que está com o copo na mão. E se eu aceitar alguma coisa do diabo, o que é que acontece comigo? Eu caí na tentação. Ele me tentou. Ele tentou que eu pegasse o que ele está me dando. E é assim que ele faz, ele tenta com que nós estejamos pegando aquilo que ele oferece. Que nós estejamos pegando aquilo que ele nos dá. Ele tenta. O diabo se apresenta no deserto assim. Então a coisa é mais complicada no deserto. Mas só que quando você está em espírito, é diferente. O espírito que levou, o diabo não vai prevalecer. Você até precisa daquela água. Você até tem sede. Mas você pensa nas consequências. Você pensa no Deus que você serve. Você pensa que aquilo é pecado. Você pensa que aquilo não vale a pena. Você pensa que aquilo vai te trazer um grande prejuízo. Você vai pensar. Você vai de pronto chegar e fazer como Adão. Assim que a mulher ofereceu, pegou e a pessoa Jesus. Não foi isso que ele fez, mas eu vou fazer uma comparação aqui. Ele mandou Jesus transformar a pedra em pão. Ele estava com fome, depois de jejuar. Ele tentou Jesus fazer com que a pedra tornasse pão e ele compensasse a fome dele e obedeceu o diabo, ele mandou. Mas agora eu estou ilustrando e colocando a água para ficar mais claro assim para a gente entender. Que é a oferenda, a oferta do diabo, que ele oferece. Ele veio com um copo com água. Jesus está com muita sede. Faz dias que eu estou com esse deserto, não bebo água, e agora me dá esse copo com água. A pessoa teria fracassado no deserto. A pessoa com fome. De repente a pessoa está passando um deserto financeiro. E você está passando por um momento de escassez. E às vezes está até faltando as coisas. Você até aparentemente não tem o que comer. Muito mal você tem o que comer. Aí aparece o diabo lá te oferecendo uma comida. Olha, eu tenho isso aqui para te dar. Eu tenho isso aqui, ó. Você não está com fome? Não está faltando? Não está te faltando? Eu te dou isso aqui. Eu tenho isso para te dar. Mas o problema é aceitar aquilo que o diabo oferece. Eu tenho que saber quando é Deus ou quando é o diabo que oferece. Quando é oferta do diabo, coisas que vêm enviadas pelo diabo, eu tenho que rejeitar. Assim, até quando alguém vem oferecendo uma noitada, quando vem oferecendo uns momentos de prazer, quando vem oferecer algo dessa forma, suprir uma necessidade, aquilo que trazer aquilo que falta, e aquilo vem do próprio maligno, e você não vigiar, você não ser uma pessoa que está atenta e acabar cedendo, caindo na mão do diabo, fracassou no deserto. Aí Jesus deu um exemplo como é que não se fracassa no deserto. Jesus deu um exemplo como é que se vence no deserto. E serve para mim e para você.
não estou no deserto, mas aqui, Jesus imaginaria que iria para o deserto? Qualquer um de nós não queria cair no deserto. E se Deus for aquele que ele fizer do mesmo jeito que fez com Jesus, porque foi Deus que fez isso. Ele mandou de Bíblia pegar ele, tirar do lugar que ele estava e levar ele para o deserto para ser tentado pelo diabo. E se Deus quer também fazer isso comigo e com você, olha, Espírito, leva ele, leva ela até o deserto, porque vai ser tentado pelo diabo, porque eu quero ver se aquele meu servo é aprovado, se aquela minha serva é aprovada, se essa pessoa é aquela que ao invés de cair, ceder no deserto, ela vai vencer no deserto. E foi isso que aconteceu. Deixa eu finalizar aqui, dá desfecho. Diz aqui que ele foi levado para ser tentado pelo diabo. No versículo 2 diz assim: e tendo jejuado 40 dias, 40 noites, depois teve fome. Aí o diabo foi tentou uma coisa que eu não vou ler, porque não dá tempo. Transforma essa terra em pão, coisa e tal, né? Mas aqui, ó, no versículo 3, né, que diz isso aqui: chegando-se a ele o tentador, ele tenta, disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Aí diz o 4: ele, porém, fez o quê? Respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe, Satanás, eu não vou aceitar uma oferenda não. Nem só de pão o homem vive, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe o que é que nós entendemos disso aí? Jesus entendeu que ele não iria morrer de fome. Eu não vou morrer de fome por não aceitar uma oferta do diabo. Eu não vou padecer por não aceitar isso que vem da origem maligna. Eu não vou padecer, porque se o Senhor me colocou aqui e eu permanecer fiel a Ele, e estou aqui por obediência a Ele, o Senhor suprirá todas as minhas necessidades. Amém? É isso que Jesus tem com ele. Ai, Satanás, nem só de pão vive o homem. Não é o pão que vai me trazer vida, não. Esse pão que você está oferecendo aí vai me trazer morte. Mas a palavra de Deus, essa sim me traz vida. A palavra de Deus, ela sim me dará vida. Então não é de pão que eu vou viver, mas eu vou viver da palavra de Deus. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela é viva, ela tem vida e ela se defende. Com a palavra, você sendo aquela pessoa que rejeita a oferta do diabo, a palavra de Deus vai se ter feito na tua vida. Ela vai ser viva na tua vida. Ela vai trazer vida para a tua vida. Em nome de Jesus, amém? Olha, deixa eu ir para frente, porque não dá para falar mais. O tempo correu e eu vou concluir aqui, né? Para a gente poder o livrinho, em nome de Jesus. Mas diz aqui, no versículo 10, deixa eu pular aqui, né? Tentar. Versículo 10 diz assim: então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Amém? Eu não quero nada dessa riqueza, eu já oferecer riqueza para Ele. Tudo que tem na terra. Vai, Satanás, eu não quero nada disso. Para adorar você, para ter isso aí, eu te adorar? Não, não vou te adorar, não. Ele queria dar toda a riqueza da terra para Jesus, mas se ele adorasse ele, se ajoelhasse diante dele, se inclinasse diante dele, ele falou: não, Satanás, sai de mim, eu não quero a riqueza da terra para te adorar, não. Porque a Bíblia diz: adorai somente a Deus. Então só o Senhor que nós adoraremos em nome de Jesus. Amém? Quando se age assim, o que acontece, irmão? Nós estamos desobedecendo? Desobedece e aceita a oferta do diabo. Agora, quem rejeita a oferta do diabo está obedecendo. Se o Adão obedece, ele rejeitava a oferta do diabo que veio através da Eva, mas ele não rejeitou. Agora, Jesus deu um exemplo como se deve fazer para não ser aquele que fracassa, mas aquele que tem vitória, em nome de Jesus. Amém? E como é que ele teve a vitória? Dando final aqui veio a vitória, porque diz no versículo 11: então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém? Oh, glória!
jejum, ele teve fome. Ele teve fome. O diabo fez aquela oferta toda lá, ofereceu tudo aquilo lá, ele não quer rejeito. Ele sabia que não iria morrer de fome, porque ele sabia o Deus que ele tinha, o Pai que ele tinha. Ele sabia o Pai que ele tinha. E assim que ele resistiu, o diabo fugiu dele, correu dele. Você viu no finalzinho o que é que aconteceu aí? No finalzinho, quando ele resistiu, que o diabo deu fora, foi embora, que ele venceu, que ele teve vitória. Você viu no finalzinho aí desse versículo que ele diz? Aqui, ó, no finalzinho do versículo 11. Então o diabo deixou, e eis que aconteceu o quê? Que chegaram os anjos e o serviram. De onde veio esses anjos? De onde os anjos veio? E fez o quê? E serviu. Jesus, o que é que falta? Comida. Estou com fome. Fiquei 40 dias jejuando, 42. Aqui nesse deserto, sem comer, jejuando. Aí o anjo chegou e falou: pronto, agora acabou tua fome, porque agora eu estou aqui para te servir, amando do meu Deus. Aqui está teu alimento. Ele morreu de fome? Ele desceu no deserto. O anjo desceu para servir. Então creia, quando nós resistimos o diabo, quando nós somos aqueles que obedecemos a Deus, pode ter certeza que Deus vai mandar o anjo para te servir naquilo que está te faltando, naquilo que está te necessitado, para a glória dele, em nome de Jesus. Quem entendeu, pode aplaudir o Senhor. Vem com a Gênesis capítulo